Um tema bíblico muito forte, meus irmãos, é o tema sobre a provação, a tentação, o sofrimento, a tribulação. Todos nós passamos por isso. Né? A gente resume tudo isso com uma palavra, a cruz. Né? Mas a gente sabe que o primeiro que carregou a cruz, e uma cruz pesadíssima, incomparavelmente mais pesada do que a nossa, foi o próprio Deus, o próprio Jesus. Né? A gente sempre que sofre, sempre que tem uma tribulação, tem que olhar para Jesus. Porque com o seu sofrimento, ele nos dá força para vencer o nosso sofrimento. Mas de onde vem o sofrimento? Por que o sofrimento? Santo Agostinho, já lá no século IV, se angustiava com isso. De onde vem o mal? Né? E Santo Agostinho procurava, ele não era ainda cristão, procurava nas filosofias gregas. E ele acabou se tornando, inclusive, maniqueísta. O maniqueísmo era uma heresia que veio lá da Pérsia, que tentava explicar o bem e o mal, dizendo o seguinte: é porque existem dois deuses. Um Deus bom, que é o autor das coisas materiais, ou melhor, das coisas espirituais, e um Deus mau, que é o autor das coisas materiais, e esse Deus mau é que gera o mal. É lógico que era uma heresia, porque não existe dois deuses, um Deus bom e um Deus mau, existe um Deus só e Deus é bom. Né? Mas Santo Agostinho viveu 9 anos no maniqueísmo, depois ele se converteu. Quando se converteu, ele entendeu que o mal é o quê? É a ausência do bem. Né? Por que nós sofremos? Nós somos criaturas, a criatura não é como o Criador, que é perfeita, nunca sofre. Toda criatura é imperfeita, então tem seus sofrimentos. Segundo motivo, o sofrimento vem do pecado. Né? Quando o pecado entrou na história da humanidade, entrou o sofrimento junto e entrou a morte. São Paulo diz lá na carta aos Romanos, Romanos 6, 23, né? O salário do pecado é a morte. Ou seja, toda dor, toda lágrima derramada, todo pranto tem como causa primeira, lá atrás, o pecado. Não necessariamente o meu pecado, não o pecado da criança que sofre, não o pecado de um inocente que sofre, não, mas o pecado da humanidade, que acaba atingindo a humanidade, acaba atingindo inclusive os inocentes. Mas Deus sabe aproveitar o sofrimento. Por que Jesus passou pelo sofrimento? Porque ele quis dar um sentido ao sofrimento. Deus poderia ter salvado o mundo de muitas maneiras. Por que Deus escolheu a cruz? Esse caminho tão amargo para o seu próprio filho, né? O Catecismo da Igreja explica. Primeiro, para mostrar a nós quanto ele nos ama. Né? Quanto ele nos ama. Depois, para dar um sentido ao sofrimento. Hoje, todo sofrimento que é unido ao sofrimento de Cristo, ele torna um sofrimento salvador, salvífico. E quando a gente sofre também, Deus aproveita o sofrimento para a nossa santificação. É interessante o que o apóstolo São Tiago, ele diz na sua carta. Primeiro capítulo da carta de São Tiago, ele diz uma coisa muito interessante, diz assim, eu quero ler para você, ele diz: considerai que é suma alegria, grande alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Estranho, né? Dizer que é uma alegria passar por provações. O apóstolo diz isso. Por quê? Ele continua dizendo: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, olha o que ele está dizendo. Quando a nossa fé é provada no sofrimento, na tribulação, aumenta a nossa paciência, a virtude da paciência. Então, nós nos santificamos. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus e etc. Então, São Tiago mostra o seguinte: o sofrimento nos santifica. É verdade. Quantas e quantas pessoas, não é, deixaram a vida devassa, uma vida de pecado? O filho pródigo. Por que o filho pródigo voltou para a casa do pai? Por que o pecador volta para Deus? É porque é como aquele filho pródigo. Ele precisou chegar ao ponto de ter que comer lavagem dos porcos que ele tratava, para não morrer de fome. Sendo que o pai tinha uma casa lá, cheia de comida, uma cama, as vestes.
Então, aquele filho caiu em si e voltou. Mas por quê? Por causa do sofrimento. Então veja como Deus sabe usar o sofrimento, meus irmãos, até para a nossa salvação.